E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas, eu estou aqui editando o vídeo de ontem da live, que é uma live exclusiva para os nossos inscritos lá do Telegram. Tanto do canal, onde as pessoas não trocam mensagem, então para quem não gosta de ficar trocando mensagem, tem um canal, e também o grupo para aquelas pessoas que são mais afeitas a trocar mensagem realmente, trocar ideias ali, trazer questões, que tem dúvida e tal, enfim. Temos os dois meios, sinta-se convidado. Eu espero que você goste dessa série de vídeos que tem esse vídeo de abertura e já te mostro, olha, esse vídeo trata-se da live das terças-feiras, que ocorrem sempre às 19 horas e fora do YouTube, ok pessoal? Então aqui é um extrato daquilo que aconteceu ontem. Falou? Forte abraço para vocês, vamos que vamos nos preparar bem, porque realmente esse esforço valerá a pena. Valeu, tchau! Então tá aí, ó. Temos essa questão aí. Eu vou fazer aqui uma leitura e eu vou dar um tempinho, aí enquanto eu tomo 3 caroços de água aqui para molhar a garganta, e aí vocês fazem a questão. Eu dou um tempinho, eu sempre vou dar um tempinho aí em torno de 5 minutos, beleza? Para a gente já ir pegando um ritmo de concurso. Aliás, 5 minutos no concurso é uma eternidade. Para quem já fez concurso sabe disso, né? Então vamos lá, ele coloca o seguinte, ó. A função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cuja soma das raízes é 2, é representada graficamente por uma parábola com concavidade voltada para cima e que passa pelo ponto 0, menos 1. Então, o x é 0, o y é menos 1. Sobre os sinais de A, B e C, é correto afirmar que... Beleza? Então, uma leitura não tão pausada, mas também não tão rápida. Uma leitura simplesmente para eu entender o terreno de onde eu estou pisando, ok? Nessa leitura, pessoal, escrevam aí para mim, por favor, no chat. Ou falem, se quiser abrir o microfone, cara, manda ver, não tem problema. O que é que vocês já sentiram dessa primeira leitura, sem ter que fazer uma segunda leitura? Trata-se do quê? Qual é o terreno aí conceitual que a gente está trabalhando? Função quadrática, beleza, beleza. Então, trata-se de uma função do segundo grau, beleza? Ou função quadrática. E aí tem uma dica, na verdade, durante o enunciado da questão tem várias dicas, né? Ele coloca lá ax ao quadrado, beleza? Então, ax ao quadrado, a não ser que a seja zero. Se a for zero, eu não vou ter uma função do segundo grau. Mas ele não deixa isso claro de início. Depois ele coloca, o gráfico dessa função é representado por uma parábola. Porra, quando ele fala isso aí, cara, acabou. A única função que é representada por uma parábola é uma função do segundo grau. Beleza? Sem entrar no assunto das cônicas. Né? Sem entrar no assunto das cônicas. Aqui a gente está falando sobre função. Então, sem entrar no assunto das cônicas, o que nós temos é, quando temos uma função representada por uma curva, e essa curva é uma parábola, nós estamos na função do segundo grau. Beleza? Então, guarda aí essa informação. Eu vou compartilhar aqui. Guarda essa informação aí. Quem quiser fazer um print da tela, a hora é essa. Agora, vamos, já que a gente está falando numa quadrática, vamos falar na quadrática. Então, A que multiplica x, aí ele tem aqui o quadrado. Ó. Tem o quadrado, tá vendo? Mais B que multiplica x mais c. Pronto. Eu vou pedir para ele gerar aqui essas barras de rolagem aqui, para a gente entender qual o comportamento de uma função quadrática quando a gente começa a mexer aí com os seus coeficientes. O que é que acontece com ela? Então, por exemplo, se eu mexer com o coeficiente do termo de maior grau, que é o x ao quadrado, né, o coeficiente a, observa, ó, eu vou aumentá-lo para o lado positivo. Olha o que é que acontece. Ela fica mais fechada, tá vendo? Agora, se eu passar o bendito para o lado negativo, olha o que é que acontece com a parábola, né? A concavidade dela muda. Então, eu vou deixar aqui a concavidade em 1. E agora vamos mexer com o b. Então, ó, coeficiente do termo de primeiro grau. Se eu aumentar para o lado positivo, olha o que é que acontece, pessoal. Vocês estão vendo que o ponto que toca o eixo dos y continua o mesmo. Eu vou marcar esse ponto aqui. Vou ver se eu consigo marcar. Ó, é o ponto 0,1. Olha o que é que acontece.
esse ponto continua o mesmo, tá vendo? Ó, interessante, né? Ó, o ponto continua o mesmo. A parábola, ela fica sem mudar a sua concavidade, ela fica passando para um lado e para o outro. Eu vou até diminuir aqui, para a gente ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo quando eu estou mexendo com o B. Ó. Certo? Então eu vou parar o B aqui em 1 de novo. E agora vamos mexer no C. O C é algo bem óbvio, mas vamos lá. Ó. Vou colocar ele negativo, vou colocar ele positivo. Positivo, negativo. Tá vendo? Ele traz simplesmente para baixo. Então vou colocar ele aqui em 1. Pronto. Então nós temos aí aqui eu ainda consigo fazer o seguinte, pessoal. Ó. Olha só que legal. Menos 5 a 5 com um passo de 0,1. E quando eu dou um play, vou dar um play aqui. Ó. Então é isso que acontece com, né, se a gente mexer no C. Se a gente mexer no B, olha o que é que acontece. Beleza? E se a gente mexer no A, ok? Então, esse é o comportamento aí da função quadrática. Agora vamos voltar aqui à vaca fria e vamos falar sobre a questãozinha. Então, vamos lá, recebi aqui algumas fotos já, fiz o comentário nas fotos, então vamos lá. O pessoal acertou, tá? Então, o que é que ele fala? Ó? Ele fala que a soma das raízes é igual a 2. Aqui, pessoal, a gente entra com aquele conhecimento de relações de Girardi, tá? Muita gente até esqueceu esse termo, mas esse termo é bastante importante. Então, o que é que são as relações de Girardi? Então, vamos chamar de raízes x1 e x2, ou x' e x2'. Eu vou colocar x1 e x2 para facilitar o pessoal que depois vai ver esse vídeo aqui no celular. Então, quando eu somo, o que é que eu tenho? Eu tenho menos b sobre a. Menos b sobre a. E quando eu tenho o produto x1 vezes x2, eu tenho c sobre a. Beleza, pessoal? Então, essas são as relações de Girardi. Elas não existem somente para a função quadrática. Se você for para a função cúbica, você também tem as relações de Girardi. Elas são sempre assim. Aliás, quando a gente estiver estudando polinômios, quando chegarmos em polinômios, a gente vai ter que fazer isso porque a gente tem que ter aquele cubo perfeito. E o cubo perfeito vai pelas relações de Girardi também, tá bom? Beleza. Então a gente já sabe disso. E ele colocou que a soma das raízes é igual a 2. Observe isso aqui. A soma das raízes é igual a 2. Beleza. Se a gente pegar só essa parte aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Se menos b sobre a é igual a 2, menos b é igual a 2a. Então vamos guardar essa informação. Menos b é igual a 2a. Por consequência, b é igual a menos 2a. Resolvendo de forma bem simplesinha, uma equaçãozinha de primeiro grau, bem tranquila. Aí vamos para a outra informação que ele deu. Ele deu uma informação aqui, que é a seguinte. É representada graficamente por uma parábola com concavidade voltada para cima. Para cima. O que é que isso tem a ver com o que a gente já desenvolveu aí? O que tem a ver é o seguinte, pessoal. Ora, se a concavidade é para cima, nós vimos lá através do Desmos, que o A tem que ser positivo. O A tem que ser positivo. Se o A é positivo, o B tem que ser negativo, porque, poxa, o B é menos 2 que multiplica um número positivo, então a gente já tem, usando isso aqui e voltando para essa relação entre B e a gente tem que o B é negativo. Já temos isso aqui. Tá? Aí ele diz assim, passa pelo ponto 0 menos 1.
O que quer dizer isso? Talvez lá no Desmos não tenha ficado tão claro, mas vejam bem, o que é o ponto 0 menos 1? É o seguinte, pessoal. É que f de 0 é igual a menos 1. Lembre-se que o f, o valor numérico da função, é a ordenada do ponto, é o y do ponto. Agora, como é que eu desenvolvo f de 0? Bom, eu vou lá na função e substituo x por 0. Então, x ao quadrado, se x for 0, 0 ao quadrado dá 0, vezes a dá 0, b vezes 0 dá 0, vai sobrar só o quê? Só o c. Então, o c é igual a menos 1. Portanto, o c é menor do que 0. Então, se a gente quer saber os sinais, A é positivo, B é negativo, C é negativo. Bateu com um de vocês?